irmãos. Prazer poder estar aqui na cidade de Carambeí, no Lar do Irmão Celso, sua família, juntamente com os irmãos, né? O irmão Disseu, sua família, o irmão Bento, que Deus assim abençoa, os irmãos também que nos acompanham, Samuel, meu filho, Tomás, meu neto, o irmão Márcio, que é o administrador do tabernáculo, que estava cantando aqui para nós. Deus abençoe todos vocês aí no Rio de Janeiro, e São Paulo, e Pará, né? E os irmãos também que nos acompanham aí em Portugal, a família Covade, que Deus abençoa. Deus abençoa a todos os irmãos da família, do irmão Kizan também, da família Dias. Deus abençoa os irmãos também que nos acompanham também na África. Deus os abençoe ricamente, né? E eu creio que as nossas próximas viagens, nós temos um compromisso e também queremos visitar o nosso pastor Ayrton Dantas, da cidade de Jandira, de São Paulo. Foi o último pastor que entrou nesta revelação antes da morte do pastor Osmar, com o pastor Osmar em vida ainda. Ele visitou o pastor Osmar, ele estava com deficiência visual. O pastor Osmar falou que Deus ia curar ele, ele fez a operação, voltou a enxergar, ligou, e estava fazendo uma viagem para a Bahia, e eu disse para ele que eu ia visitá-lo ali em Jandira, e quando a gente for visitar ele em Jandira, a gente vai no Rio de Janeiro para ter um culto aí juntamente com vocês, aí no Rio de Janeiro, a família maravilhosa, né? Uma igreja maravilhosa, um grupo de irmãos maravilhoso ali no Rio de Janeiro. Também os irmãos aí na Bahia, né? Irmão Sérgio, irmão Jovino, irmã Joana, os filhos do irmão Sérgio, a Icro, o Vitor, a Sara, o Gabriel, a irmã Soraya, enfim, a todos, a mãe do irmão Sérgio também. Deus assim vos abençoe. Deus abençoe os irmãos de Maceió também, na Paraíba. Maceió é nosso ancião, irmão Manuel Josia, irmão Manuel Alexandre, irmão Gabriel, e também lá irmão Edilson Bulhões, na Paraíba, e o pastor Carlos, né, que está esperando a gente ali para batizá-lo, pastor da Assembleia de Deus, que creu ouvindo a mensagem na voz do pastor Osmar, e quer que nós vamos ali para batizá-lo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar os irmãos para a gente ler as Escrituras. A nossa Escritura está em São Lucas, capítulo 24. Verso 13. Deus abençoe os irmãos em Sapucaia do Sul, Santa Maria do Herval, Pelotas. Enfim, há muitos irmãos nos acompanhando nesta hora, que Deus os abençoe ricamente. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, e distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais do sacerdote e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nessos e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? Verso 44 agora. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, e convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Amém. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amém. Pai Celeste, convidamos a Tua presença, o grande Espírito Santo, para fazer-se presente no nosso meio. Amém. Toma esse pouco de pó nas Tuas mãos, usa como o Senhor queira usar. E venha, Pai, e fale em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós não viemos ficar na história, mas, Senhor Deus, mas que nós possamos adentrar na revelação da Tua palavra. Amém. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos. Amém. Pode sentar, meus irmãos? Deus os abençoe ricamente, né? E nós vamos falar um pouquinho. Eu estava lendo essa escritura ainda no caminho, a história e a revelação. E eu estava lembrando hoje à noite que o irmão Brana, para trazer as eras da igreja, precisou da história. Senão ele não podia trazer as eras. Somente com a Bíblia ele não podia trazer as eras da igreja. Ele precisava da história. E assim ele trouxe as eras da igreja. Segundo nós sabemos, ele trouxe mais do que uma vez as eras da igreja. Até que em 1960 ele prega 7 eras da igreja. E as 7 eras da igreja somente foram colocadas em livros depois da revelação dos 7 selos. Somente depois que foi colocada em livro. Então a história ela é muito importante. Mas a história ela também não vai te ajudar a te dar a fé de arrebatamento, né? Ela é muito importante para nós. Nós vemos que há muitos pregadores, hoje, primeira e segunda etapa, que são os que contam a história do irmão Brana, né? E os americanos também contam a história do irmão Brana. Há muitos pregadores que a sua pregação é uma história do irmão Brana, que é bonito, todos gostam realmente de ouvir a história. A gente sabe tantas coisas maravilhosas que o profeta fez. O irmão Brana, para saber alguma coisa sobre Lutero, teve que ler a história de Lutero. Para saber sobre Wesley, ele teve que ler a história sobre John Wesley.
Agora, quando aquele mensageiro morre, quando Deus o leva, né, geralmente o povo fica com a história daquele mensageiro. E eles deixam escapar pelos dedos a revelação, a mensagem, o importante, aquilo que Deus realmente mandou aquele profeta trazer, né? Mas geralmente a igreja fica com a história, não com a revelação. Por isso ela se denominou em Lutero, ela se denominou em Wesley, se denominou no Pentecoste, porque eles ficaram com a história. Tá? Eles ficaram com a história. E a história levou eles a uma denominação. O irmão Brana disse que só com a história nós não tínhamos condições de chegar no rapto. Ele diz, com o que temos, nós não podemos fazer esse rapto. Porque o que tinha? História. Né? Somente tinha história, não tinha a revelação. A primeira coisa que ele deu para os seus discípulos, especialmente para Pedro, foi a revelação. Ele perguntou o que diz os homens, seu filho do homem. Veja que todos tinham história na cabeça. Elias, João Batista, Moisés, um dos profetas, eles tinham a história, eles tinham uma suposição, eles pensavam que ele tinha aquele ministério. Jesus era Moisés, ele era Elias, ele era Jeremias, ele era toda a Bíblia, ele era todos os profetas. Mas ele disse, e vós, quem dizeis que eu sou? Houve um silêncio. São Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, houve um silêncio. E Simão Pedro levantou e disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivente. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então veja, que a igreja está edificada sobre a revelação de Jesus Cristo. Porque a maior de todas as revelações, o profeta ensina que é a deidade. Deus numa carne. Agora, a igreja não está edificada sobre a história. Não. Ela está edificada sobre a revelação. Ninguém pode colocar um outro fundamento, 1 Coríntios 3, verso 11, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar um outro fundamento. E então, nós não estamos aqui nos baseando na história. Não, nós estamos aqui fundamentado na revelação. Amém. Agora, nós sabemos que muita coisa da terceira etapa virou história. Verdade. Há muita coisa que viraram história. E o povo está realmente com a história. O povo de Israel podia lembrar os milagres do Egito, mas aquilo era história. Eles podiam lembrar os milagres do deserto, mas já era história. A visão tinha que estar na terra prometida. A visão tinha que estar na promessa. Porque eles saíram do Egito para possuir a terra, para expulsar os inimigos, os invasores que estavam na terra. A terra era deles. E a terra prometida é o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo hoje é 7 trovões revelado. É receber esta mensagem da hora. Essa mensagem do dia. Agora, vemos que há uma confusão no mundo. Que mensagem da hora é esta? Onde está essa mensagem da hora? É que o povo indaga. Alguns dizem, não, mas nós cremos no irmão Brana. Irmão Brana já é história. Como Lutero já é história. Você sabia disso? É história. E o fundamento, uma que Deus não vai edificar a sua igreja sobre um homem. Não edificou sobre Pedro, mas sobre a revelação. A igreja não é edificada nem sobre Jesus. Nem sobre Jesus. É sobre a revelação de Jesus Cristo. E como ontem nós estávamos falando em Criciúma, que o irmão Brana estava decepcionado
Durante todo aquele tempo, não tinha levantado ninguém para dizer que estava vendo. O povo sabia da história. O povo seguia o profeta por causa dos milagres, por causa da cura divina. Nós vemos que essa foi a primeira mensagem, que foi pregada na rádio, para poder atrair a atenção do povo para uma mensagem que estava vindo. E tinha uma mensagem a caminho. Não era a cura, era o ministério que seguia o ministério da cura. Era a terceira puxada. A terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. Não será. A terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. Nós vamos aqui na mensagem que é a atração sobre a montanha, parágrafo 152. E o Deus dos céus prometeu que no tempo da tarde teria luzes do entardecer. Há 3 anos atrás, esse mistério era uma profecia. Senhores, é este o tempo, mas agora é história. Pregada em 25 de julho de 1965, ele diz, agora já é história. Já passou. A promessa está cumprida. Que tempo é esse, Senhor? E qual é essa atração? Deus cumprindo sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí nós vemos que durante o ministério do irmão Branham, o irmão Branham, depois que pregou a revelação dos 7 selos, ele disse que o 7º selo não foi aberto, não foi revelado. E logo, 3 anos, Deus recolheu o profeta. E todas as fitas que eles iam escutar do irmão Branham sobre o 7º selo, ele dizia, não está aberto, não foi revelado. Então nasceu a doutrina da ressurreição isolada do irmão Branham, que é muito forte no Paraná, no Brasil, na África, nos Estados Unidos, inclusive no próprio Tabernáculo Branham. Que o irmão Branham tinha que voltar para revelar o 7º selo. E o irmão Branham disse que ele estava durante aquela semana esperando que alguém levantasse e dissesse, eu vejo. Mas por que eles não viram? 298 do 7º selo, o profeta disse que o Senhor lhes disse, não ensine coisas sobrenaturais a bebês pentecostais. Quando você vê o povo brigando por ministério, brigando por membros, são bebês. Deus não pode confiar mistérios para eles. Deus não pode revelar essas coisas para eles. Eles ficam somente com uma parte, que é a história. Eles não conseguem a revelação, porque a revelação é fé. A revelação não é aquilo que se vê. Agora, o que é a revelação? Novo nascimento é uma revelação. Casamento é uma revelação. O rapto é uma revelação, porque é fé. Fé é Deus, não é aquilo que se explica. A história você conta, a história você lê, a história você explica. O povo gosta de ouvir história. Eu lembro quando eu era novo, eu ia na igreja presbiteriana para escutar história, porque eles são bons. Número 1 para contar história. Eles contavam a história de José. E eu tinha que voltar no outro domingo para poder ouvir, porque era bonita a história. E como o pastor contava também, era lindo, chamava a atenção da gente. A história chama a atenção. Então, se você é um contador de história, ou então aquele pregador que gosta de contar anedotas, junta gente, porque o povo gosta disso. Agora, quando se trata da revelação, agora veja bem, quando se trata da revelação, é como a era de Laodiceia. A era de Laodiceia é uma era escura, porque a fotografia é revelada no escuro. Deus foi revelado na escuridão de Laodiceia. Ele é revelado. Eu quando vi essa mensagem, eu estava na escuridão de Laodiceia. Ela me revelou.
O importante é a mensagem te revelar, mostrar quem você é. Aí Deus mostra quem Ele é para você. Glória a Deus. Então a história, a igreja hoje ela está vivendo da história, alimentando da história, contando para os seus filhos a história. Nos dias de Noé, Noé não trazia história, ele trazia a revelação. Era a revelação, porque ele estava trazendo algo que nunca tinha acontecido. Era a revelação. Hoje o rapto é a revelação, é algo que nunca aconteceu. Né? Nós tivemos 3 raptos no Antigo Testamento e 3 no Novo. Você pode contar a história dos 3 raptos do Antigo Testamento e a história do primeiro rapto do Novo, mas a história, não existe história do segundo rapto, porque ele não se deu ainda. Amém. Porque é uma revelação dada unicamente a você. Amém. Glória a Deus. Então, o profeta disse que agora essas coisas é história. A segunda vinda, de 28 de fevereiro de 1963, é história. Você pode ver que há muita gente que prega isso aí. Né? Não só aqui no Brasil, lá fora. Porque já virou história. O Cordeiro saiu do trono, a intercessão terminou, também é história. Há muita gente prega porque virou história. O pastor Osmar pregou naquela mensagem, ele disse quando os urubu, os corvos começam a vir em volta daquela carne, porque ela está já apodrecida. Né? Então eles vêm, quando ela está fresca eles não vêm. Porque quando ela está fresca tem um preço a pagar. Né? Agora, quando ela apodrece, joga no campo. Né? E todos aqueles animais vêm para comer. As hienas vêm para comer aquilo ali. Porque aquilo ali apodreceu. Mas hoje tem um alimento fresco. A mensagem da hora. A mensagem, o rapto. Quando você fala de rapto, você fala de pedra de coroa. Você fala de pedra de coroa, você fala de amor divino. De amor divino. Você fala de altura. Você está falando de altura. Você não está vivendo da história, porque a esposa de Cristo que vai nesse arrebatamento, ela não vive de história. Ela se alimenta do alimento do dia. A mensagem de uma só pessoa, João, não é história. Ouvir o CD de João não é história. Não. O CD de Brana já é história. Já é história. Mas o da esposa não é história. Porque hoje a voz está nela. Não está nele, está nela. Essa voz não é história, é a revelação de Jesus Cristo para nós. Você pode ver que nas eras, as eras foi história. Nós vemos todas as 7 eras, a história das 7 eras da igreja, mas os selos, não existe história nos 7 selos. Os 7 selos diz a revelação dos 7 selos. Então, o 7º selo, que foi Brana mesmo, eu estava ouvindo no caminho uma mensagem, ó Senhor, somente uma vez mais. Uma mensagem que o irmão Brana fala sobre Sansão, não é somente uma vez mais, Senhor. Ó Senhor, somente uma vez mais. Ele disse que quando aqueles 7 anjos apareceram ali no Monte Pôr do Sol, ele disse, os 7 selos estavam de pé diante de mim. Os 7 selos estavam de pé diante de mim. Era alimento fresco para aquele dia. Era alimento fresco. Veja que o novo nome de Deus hoje, novo nome. Muitos têm medo de pregar, mas tem muita gente já pregando, porque virou história.
Já é história. No começo não era. Já é história. Você pode ver que não vai demorar muito tempo. Eles já vão começar a contar a história do pastor Osmar. Mas a mensagem que ele profetizou outra vez, ela não pode virar história. Ela não pode se denominar. Porque na mensagem que ele pregou, tem uma mensagem. Tem algo ali que só o eleito capta. Amém. Amém. Glória a Deus. Ele prega uma mensagem e diz: é como a semente. Vocês aqui no campo, vocês sabem. Vocês pegam a semente, ela tem 3 partes. Ela tem a casca, ela tem a massa e ela tem a vida no meio. Verdade. E a vida você não enxerga. Para aquela vida ser revelada, tem que botar ela no escuro. Tem que abrir um buraco e botar ela lá dentro. Aí ela vai apodrecer. A massa, a casca, tudo apodrece e ela aparece com 2 folhinhas. Glória a Deus. Aleluia. Se você abrir, você não acha. Amém. Ali dentro estão os frutos. Glória a Deus. Mas você não acha. Então, embrana, nessa mensagem, nós estávamos nela. Nós temos aparecido nesse dia, sido manifestado através de Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. Aleluia. Não foi através da história que nos manifestou. Verdade. Porque o ministério da história foi trazido pelo irmão Billy Paul. Ele foi ao mundo e contou a história que ele viu, a história que ele ouviu, o anjo do Senhor que ele viu uma vez. Esse era o ministério do irmão Billy Paul, o ministério da história. O ministério do irmão Billy Paul dos Estados Unidos não era o ministério da revelação, era o ministério da história. O Brasil recebeu o ministério da história. Quando veio o ministério da revelação, foi ignorado. Foi a mesma coisa do irmão Brana. O irmão Brana foi o ministério da revelação, foi ignorado. Quando o irmão Brana partiu, o que ficou para a América? A história. O que veio para nós? A revelação. Ficou para eles o quê? A casca, a massa, a história. Não foi a revelação. Agora, o que você tem recebido da mensagem? O que você tem recebido de Apocalipse 10, 1 a 7, 8 a 11? História ou revelação? Agora, se você vive na história da mensagem, você está enganando a você mesmo. Você está caminhando numa direção errada. Você não está caminhando na direção do arrebatamento. Porque não é hora de nós brincar de mensagem, brincar de ministério, brincar de agregar membro para nos acompanhar. Eu não estou trazendo essa mensagem para juntar membro, levantar mais uma igreja. Eu estou procurando trazer a mensagem que vai produzir dentro de você a fé arrebatadora. Amém. Levando você à revelação, ao novo nascimento. Porque se você chegou a um novo nascimento nessa mensagem, você já chegou no arrebatamento. Amém. Porque o novo nascimento é uma revelação. 234 e 240 da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Então o novo nascimento é uma revelação, é fé. O rapto, parágrafo 66, 65, 66 da mensagem do arrebatamento. O arrebatamento é fé, e fé é revelação. Então, quando você nasce de novo dos 7 trovões revelados, da mensagem da esposa, não está falando de Apocalipse 10, 1 a 7, está falando de Apocalipse 10, 8 a 11. Quando você nasce aqui, você já nasce no arrebatamento. Aleluia. Agora, como ele vai nos levar, eu não sei. Eu sei que estou dentro dele. Amém. Veja que Paulo, no seu dia, ele já pregava que estava dentro desse arrebatamento. Amém.
Ele já dizia: e nós, os que ficarmos vivos, seremos mudados, transformados. Glória a Deus. Paulo não pensava em morte. Ele dizia: onde está a tua vitória, ó morte? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler alguma coisinha aqui na mensagem O Ed Satânico 21. O Deus deste mundo hoje, Satanás é a pessoa adorada deste mundo hoje, e pessoas ignorantemente adoram a Satanás, porém é Satanás personificando-se a si mesmo como a igreja. Meu Deus. Adoram a Satanás pensando que estão adorando a Deus através da igreja, porém é a forma em que o tem feito Satanás. Satanás tem uma mensagem de história. Sabe contar a história do irmão Branham, sabe levar o povo a crer na mensagem da história, mas não tem a revelação, porque ele odeia a revelação. O irmão Branham diz que Satanás odeia a revelação. Você diz, porém, espere um momento, nós pregamos a palavra. Volte e olhe aqui em meu texto essa noite. Satanás foi o primeiro que pregou a palavra a Eva, a igreja. Deus tem dito, vê? É essa má interpretação dessa porção da Escritura que se aplica ao dia. Ele te permitirá saber que tudo que Moisés fez foi perfeitamente bom. História. Olha, se ele vai te fazer saber que tudo que Moisés fez era bom, era correto, era verdade, ele também vai te fazer saber que tudo que Jesus fez, que ele pregou, estava correto. Você vai entre os batistas, eles vão dizer que tudo era verdade, esses evangelhos. Jesus era verdadeiro. Você vai entre os unicistas, eles vão dizer, ele é Deus. Porque Satanás está sendo adorado através da igreja. E a mensagem dele é história. Então aqui diz o profeta, ele te permitirá saber que tudo que Moisés fez foi perfeitamente bom. Ele também vai te dizer que tudo que Branham fez estava bom. Era correto. Verdade. Ou ele vai dizer que não estava correto? Ele vai dizer que estava correto. Porque ele sabe que Deus já avançou. Que Deus já saiu daquela casca. Né? Que Deus está mais adiante. Deus está dentro da revelação. Vejam. Porém, quando Tomás promessa que eles deram para esse dia, então isso foi aplicado a outra era. Vai dizer, não, isso foi lá para trás. Nunca vivemos num tempo de tanto entretenimento. O profeta Amós é que disse, né, que as pessoas iam correr de um lado para o outro, né, com a fome, com a sede da verdadeira palavra de Deus, não ia encontrar. Iam de mar a mar, de norte a sul, de leste a oeste, buscando ouvir a verdadeira palavra de Deus. O que é que eles encontram? Muita música, muito coral, muito conjunto, o povo dançando, pulando, dizendo, Deus está aqui. Um maior engano. Se ele voltar à mensagem que Branham pregou em 65, Ed Satânico, vão ver que eles estão sendo enganados. Você volta e leia, né? Então ele disse, isso é tudo que ele tem que fazer. Vê? É fazer com que a gente creia nessa forma, e isso é tudo, porque não se pode tirar uma palavra a isto, ou acrescentar uma palavra a isto. Mas isso é o que ele faz. Esse engano da igreja hoje, vê? O filho da perdição, o diabo. Então as pessoas adorando a Satanás nesse dia, pensando que estão adorando a Deus. Porém, estão lhes adorando através de um credo. Denominações feitas pelo homem, credos que têm trazido as pessoas direto ao maior engano que o mundo jamais tinha conhecido. Não importa quanto a palavra de Deus prometida para esse dia é pregada e vindicada, eles nem assim crêem. Eles trazem a história.
eles têm o prazer de repetir a história. Eles não cavam. Porque se você vai cavando mais fundo, você vai encontrar. Se você não encontrou água até agora, cave mais fundo. Se você não a encontrou na rocha, afunda mais a rocha, que você vai encontrar água cristalina. Amém. Então por quê? Nos perguntamos por quê. Por quê? Por que não crer quando Deus disse que ele faria certas coisas e as faz? Mesmo assim, voltam suas costas e se retiram. Tal como Eva sabia que o que Deus disse, Deus faria. Porém, virou suas costas a isso para atender ao que ele tinha que dizer. Apenas recordem, em outras eras sempre tem sido a mesma coisa. Em cada era sempre acontece que Satanás trata de perverter-lhes essa palavra a eles. E essa era não é diferente. Depois da partida do irmão Branham, mesmo o irmão Branham em vida, eles tentaram perverter, dizendo que o irmão Branham era Jesus Cristo, confessando seus pecados ao irmão Branham, batizando no nome de William Branham. E o que é que você pensa nesse dia? Se ele não vai tentar perverter o que João profetizou outra vez. Eles não querem que nós falamos isto, mas vão fazer. Porque é um espírito. Os espíritos não morrem. O homem sim, mas os espíritos não morrem. Então ele disse, em cada era sempre acontece que Satanás trata de perverter-lhes essa palavra a eles, fazendo-lhes ver alguma outra era. Porque você não pode esconder do homem. Porque o homem é a história. Mas a voz, o que o homem trouxe, é a revelação. É a mensagem. É o que nós precisamos, é o que o homem trouxe. Verdade. Agora você não vai se esconder atrás do homem Brana, do homem Osmar, do homem Joaquim. Deus os recolheu. Eles são história. A mensagem não. A mensagem segue. A mensagem segue e Deus exalta essa mensagem. Deus leva essa mensagem num nível muito mais alto. Deus magnifica essa mensagem. Amém. Ela está sendo magnificada. Verdade. Agora o homem é história. Paulo é história. Lutero é história. Wesley é história. É o homem. É como a coluna de fogo sobre a cabeça do irmão Branham. Se você tirar a coluna de fogo, como eu mandei fazer um banner e a gráfica tirou a coluna de fogo, eu disse, não, o principal é a coluna de fogo. Não é o homem que está ali. Porque a maioria dos crentes da mensagem, eles não olham a coluna de fogo, eles olham o homem. Mas o homem não tem parecer, não tem formosura. Não é o homem. As pessoas estão agarradas ao homem, não é o homem, é a voz. É o que ficou gravado. Amém. É o que ele ensinou. Amém. O que ele ensinou é a coluna de fogo. Amém. Aí eu mandei uma mensagem para ele e disse, não. Marquei, eu disse, o principal é o que está na cabeça dele. É o que está em cima da cabeça dele, é o principal, não é ele. Ele diz, tira os olhos de mim. Amém. Mas a tendência do homem é olhar para o homem. Você tem que ouvir o que o homem falou. É o que o homem falou. Eles estão contra o que o homem falou. Meu Deus. Vamos mais um pouco. Note, quando Jesus veio ver, Satanás estava nesse grupo de mestres judeus, e rabis e sacerdotes. Onde é que Satanás estava?
Estava no grupo de sacerdotes. Deus não trabalha com grupo, né? Por isso que Deus não trabalha. Porque Satanás está no grupo de pastores. Aí vocês que exaltam o grupo de 7 pastores, vocês têm que saber que Deus não trabalha com grupo. Quem está no grupo de pastores é Satanás. Tem mensagem aqui. Quando Jesus veio, onde estava Satanás? Estava no baile? Estava na corrida de cavalo? Nas arenas? Lá em Roma? No Coliseu? Não. Estava em Jerusalém. Estava na cidade do grande rei. Estava na cidade dos profetas. Estava em quem? No grupo de rabis. Escriba, escreve a lei. Sacerdote, pastor, grupo, ele está em grupo, não está em indivíduo. Indivíduo estava Deus, estava em João Batista, depois Jesus, Pentecoste Pedro. Ele não estava no grupo, ele estava em Pedro. Tinha que ouvir Pedro, tinha que ouvir Paulo, tinha que ouvir Brana, tem que ouvir João. Amém. Aleluia. A história e a revelação. E Satanás estava fazendo o que ali? Contando história. Falando para eles tudo que Moisés tinha feito. Estava certo. O profeta disse aqui, ó. Tratando de dizer-lhes que guardassem a lei de Moisés. Vocês guardam a lei de Moisés. Olha, vocês ficam aqui com a mensagem do irmão Brana. E vocês sentam e ficam escutando só o irmão Brana. Mais ninguém. É duro pregar isso, né, gente? Mas o irmão Brana deixou gravado aqui a mensagem. Porque o profeta disse que você não deve interpretar mal a escritura, mas bem você deve interpretar. Quando diz para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Pedro interpreta em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bota o nome. Então, Satanás estava dizendo, olha, guarde a lei de Moisés. Escute essas fitas. Quando a própria palavra diz que naquele dia o Filho do Homem seria manifesto. Era o dia da manifestação do Filho do Homem. Deus de uma carne. O Verbo encarnado. Olha o que o profeta disse. Vê que ele se daria a conhecer. Assim, eles estavam tratando, contanto que lhes mantivesse religioso e na lei de Moisés. Puxei jejum também. Ore bastante. Eles condenaram os discípulos de Jesus. Disseram, olha, nós e até os de João Batista oramos, jejuamos e o Senhor não faz nada. Nem acompanha nós nas vigílias. Ele disse, não, eu não posso fazer isso, ficar triste. Né? O noivo está com eles. Eles estão alegres. Já acharam o noivo. Amém. Já acharam melhor. Como Zaqueu achou gostoso. Hoje convém ficar na tua casa. Aleluia. Ele já me encontrou. Ele já te encontrou. Aleluia. Glória a Deus. Então, viu o que ele fez? Estava tratando de dizer, essa parte da palavra é exatamente correta, mas esse homem não é essa pessoa. Vê quão enganador é ele. Esse é um verdadeiro dia de decepção. Olha, essa parte da palavra está correta, mas não é este homem. Cordeiro saiu do trono mesmo. Você vai ver muita gente pregando. Subiu com o novo nome, desceu com o novo nome. Mas não é este homem, não. Não escute ele. É assim que ele trata. Assim que ele trata, assim que ele prega, assim que ele age. Ele traz a história do homem. Mas não a revelação da mensagem que aquele homem trouxe. Nós tivemos por 40 anos a história do homem. E no ano 2000, a revelação surgiu. Daquela mensagem, daquela história. Não era só uma história.
Por isso o irmão Brana disse que ele veio para levantar Jesus da história. Jesus na Igreja Batista está na história, entre os pentecostais estava na história, Brana levantou ele da história, Brana ficou na história, João levantou Brana da história. Aleluia! Mostrando para nós que o Cordeiro saiu do trono, que a intercessão terminou, que ele subiu com o novo nome, desceu com o novo nome. Mas você sabe o que fez as pessoas ir embora? A mensagem de uma só pessoa. É verdade. João. Isso aí levou eles embora. A mensagem de um só homem. Esse foi o problema no deserto. Esse foi o problema durante as eras. Porque Deus, meus irmãos, não trata com o grupo. Verdade. O pastor Osmar tanto bateu contra isto, que esse espírito estava camuflado no nosso meio. Foi só ele morrer, aquele eclodiu, saiu da casca aquela tartaruga. Aquela serpente saiu da casca. Foi só ele morrer. Essa mensagem está aqui para desmascarar Aleluia, graças a a Deus. serpente. Amém. A serpente não está lá fora. É no meio do povo da terceira puxada agora. Verdade. Acã estava lá no grupo de Josué e de Caleb. É no meio. É simples, dá-lhes um teste da palavra. Quando eles dizem grupo, 7 pastores, agora é conosco. Não. Pastor Osmar, Deus recolheu, mas não recolheu a revelação. A revelação está na sua voz. Amém. Amém. Não é na minha voz. A revelação está na sua voz. Na voz do irmão Brana estava a revelação dos 7 selos. E um homem captou. Trouxe para nós. Porque é ouvir o quê? A voz. 1 Samuel capítulo 3. Naqueles dias, a voz de Deus, a palavra de Deus não era manifesta, era muito rara. Ouvir a voz de Deus? Quando Samuel ouviu uma voz lhe chamando no templo, ele pensou que era o pastor dele. Mas não era, Deus não tratava mais nem com aquele homem. Aquele homem só trazia a lei de Moisés, só a história de Moisés. Seu pastor de repente está trazendo só a história de Brana, só a história de João, e a revelação e a voz. Deus te abençoe, meus irmãos. Amém.